Talvez uma pessoa que não teve medo de construir, de arriscar, de batalhar, de mostrar energia, determinação, de construir algo novo, enfrentar barreiras, né? E mostrar para as pessoas que a vida não é determinística, assim, tipo, você já está determinado a fazer alguma coisa. Eu acho que a gente pode construir a nossa vida dependendo das nossas escolhas. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Histórias da TI. Como sempre, gravando do Distrito Itaqui, inovação e tecnologia para os negócios, para as pessoas e para o planeta. E hoje estou aqui na Sala Viva, no meio dessa Mata Atlântica, com mais de 1.200.000 metros quadrados de Mata Atlântica, como eu disse, preservada, para receber alguém. É um empresário que todos vocês conhecem, mas peculiaridades sobre esse empresário que está comigo aqui hoje. Ele construiu uma empresa, uma multinacional brasileira realmente global. A gente vai discutir sobre os números dessa empresa e vocês vão ver que é realmente global. E ele também é perene demais, porque atravessou quase 4 décadas com todas as transformações da tecnologia da informação, sem perder o protagonismo. Casado com Graça, pai do Guilherme e do Rodrigo, provavelmente vocês já sabem de quem eu estou falando, Marco Stefanini, seja muito bem-vindo ao Histórias da TI. Obrigado pelo convite aí, pela bela introdução. A gente tem que, quando está falando com jovens, a gente tem que parecer jovem também, apesar que alguns traços aqui dá para mostrar Sempre com energia. O quão longa é a nossa carreira artística, mas sempre com energia. Marco, eu falei aí de 40 anos do Grupo Stefanini, e quase, praticamente, mas vamos começar da infância. Stefanini é um nome italiano, nasceu em São Paulo. Conta pra gente um pouco como é que foi a sua infância aqui, provavelmente no próprio Alto de Pinheiros, onde você namora até hoje, que o paulistano, como você me falou, não sai do seu bairro. Como é que foi essa infância lá? Minha primeira residência foi no Alto da Lapa, perto do cemitério da Lapa. Olha. E era uma ruazinha que numa quadra eram todos sobradinhos bem pequenininhos, 60 metros quadrados. E nós dormimos em 5 pessoas lá dentro. Você tem quantos irmãos, meu amigo? Tenho 2 irmãs. 2, eu conheço uma delas, tá certo. E nesse pequeno espaço tinha muitas crianças, mais ou menos a maioria das famílias era na mesma faixa etária. Então eu tinha muitos amigos, né? Então a gente era uma rua, uma quadra ali com muitos amigos, né? Depois dos 11 anos a gente mudou para um outro local, já que não era o mesmo perfil, mas foi muito bom esse... E naquela época eu brincava na rua, ou estou errado, porque não tinha shopping, não tinha os TikTok. Jogava futebol na calçada, na rua mesmo. Na rua, no asfalto, tinha uns bolinha de gude na terra, carrinho de rolemã, às vezes até também na época tinha patins e bicicleta. Então foi uma bela infância e minha mãe tinha um perfil que na época é engraçado hoje em dia, né? Você era proibido de entrar em casa. Durante o dia não tinha esse negócio de televisão, não tinha nada. Muito bom! Você ficava o dia inteiro na rua. E precisa explicar para toda a nossa audiência, que majoritariamente são mais jovens, o carrinho do rolemã, tudo isso que você falou, não tinha capacete, não tinha proteção, não tinha nada. É tudo raiz. Era raiz mesmo, né? Era raiz mesmo. O pessoal brinca comigo, acho que a vida inteira foi assim, né? E se tivesse chovendo, muito. tomava chuva e não ia ficar doente? Não, uma delícia, né? Aquelas poças d'água, se jogar na poça d'água, né? Depois você vai ficando um pouquinho mais velho, você consegue, vai até um campinho de futebol, cheio de... Na verdade é um campo de barro, né? De terra, né? Mas você era bom de bola? Não, nunca foi.
que eu sei que você é palmeirense e você escolheu o time certo. Eu sou mais do time do esforçado, entendeu? Então, jogava esforçado, mas nunca fui muito Ou você bom, era o dono não. da bola, que levava a Não, bola e nenhum, então eles nenhum arrumavam. nem outro. Nenhum nem nem outro. Nenhum nem outro. Não era nem muito ruim, nem muito bom. Quebrava o galho. E a escola, como é que é a escola? Você estudou em que tipo de escola desde... Porque naquela Meus época eu entrava na escola pais, só com 7 anos de idade. Eu sou mais velho que você, uns 10 anos, mas mais ou menos. Meus pais, eles eram classe média baixa, né? Então tinha uma vida mais apertada. Mas meus pais sempre prezaram muito a educação, né? Então, grande parte da minha vida eu acabei estudando em escola particular, né? Minhas irmãs também. Teve uns anos que eu fiz em escola pública porque eu quis, eu era um pouco rebelde para ser, acho que muito você é o mais rebelde. velho, né? Sou o mais velho, né? Eu tenho, meus pais ainda são vivos, Olha, porque eles casaram muito cedo, né? Então, tão bem de saúde. cabeça ainda, saúde, tudo. Então, eles sempre preservaram a educação, assim, em casa é algo que acho que carregamos aí, acho não, carregamos para a vida toda, todo mundo. Sem dúvida. Você era o que chamam de nerd hoje, mas naquela época era CDF mesmo. Você era o CDF Não, da classe? não Não. era. Primeiro aluno? Na verdade, até o primário, talvez, né? Depois eu ia bem na escola, falar a verdade, ia sempre notas boas, mas eu nunca fui, era mais da turma do fundão. Turma Ao do contrário. Fundão, é muito bom. Turma do Ao Fundão é muito contrário. bom. Então tive uma vida assim que nunca tomei pau de, né? Nunca, em nenhum ano, sempre passei bem. Entrei na faculdade logo na primeira vez que eu tentei, mas eu sempre fui mais, vamos chamar assim, combinava bem também uma boa bagunça, né? Então, eu acho que eu me diverti bastante, desde a época de colégio e mesmo na faculdade, né? O período de faculdade foi muito bacana. Deixa eu te perguntar, você é formado em Geologia pela Isso. Universidade de São Paulo. Por que Geologia? Uma boa pergunta. Eu tinha uns gostos talvez um pouco mais ecléticos, assim. Tem gente que só gosta, que nem você falou, de nerd, e gosta só de exatas, né? Eu me dava bem com exatas, mas também gostava de humanas. Era meio diferente, né? Olha só. Eu, por exemplo, durante a faculdade, eu dava aula até brincando, desde particular até em colégio de estado, tudo para ajudar na grana durante o período de faculdade. Dei aula de tudo, de história, geografia, português, Professor matemática, particular que chamava? matemática, física. E mesmo quando eu ainda não tive emprego, quando eu me formei e não tinha emprego, eu fiquei alguns meses, eu dava aula no objetivo de física e geografia. São duas matérias muito diferentes. Realmente não faz Bem muito exótico, sentido, né? mas... Então, mas por que geologia? Exatamente por isso. Eu gostava de exatas, mas eu também gostava também não só de matemática, no fim fui trabalhar com computação, né? Mas é a vida. Ironia do destino, dizem, né? É o que tinha na época, né? O que a gente tinha na época. E no final gostei, mas na verdade então combinava um pouco de outras matérias e também tinha algo que eu sempre gostei na vida até hoje, que é viajar. Em tese era um tipo de trabalho mais dinâmico, mais não burocrático, dentro de um escritório e tudo mais, né? Então essa foi a tese, né? Quando terminou a faculdade, tudo inverteu, porque não tinha emprego, né? A Petrobras não contratou Marco Stefanini, geólogo, ou o que aconteceu? Todo mundo na época, né? É verdade. Eu entrei na faculdade final da década de 70, onde era uma década, foi a última década de ouro do Brasil, onde crescia o Brasil 7, 8% ao ano. E, obviamente, todas as profissões estavam bombando, incluindo geologia. Era uma época de muito investimento. A década de 80 foi exatamente a oposta. Foi a primeira década pesadamente perdida. Eles falam de perdida, verdade? Né? Foi bem perdida. E aí não tinha emprego. Houve, né, aquela história do engenheiro virou suco e todas aquelas histórias. Lembro lá na Avenida Paulista, verdade. É isso mesmo. E aí não tinha emprego e aquela história. Eu aprendi na minha vida, né? Hoje os jovens falam assim, eu estou escolhendo isso, né? Eu gostava quando alguém me escolhia, né?
Então, na época, uma das oportunidades grandes era exatamente computação, não é? Tecnologia, onde os bancos contratavam pessoas de exatas, a geologia exatas, para você se tornar um engenheiro de software, um analista de sistemas. Então foi assim que eu entrei e gosto. Eu me considero uma pessoa que me adapto muito rápido, né? Facilmente. Eu fui obrigado, a gente cria a crise cria resiliência, né? Verdade. Então hoje as pessoas às vezes escolhem muito. Eu me adapto relativamente fácil, né? Se você analisar, eu odiava usar terno e gravata, usei a minha vida inteira, né? Ainda mais porque o teu início foi no Bradesco, até onde a gente Isso, não podia. lá era Isso. paletó e gravata mesmo. Vou falar a verdade, não me lembro se eu usava paletó e gravata no Bradesco, eu acho que Você não. ainda era um trainee lá? Mas eu acho que não. Não. Já não? Eu fui mais como virei consultor e consultor usava terno e gravata, né? Verdade. Eu dava aula na IBM, fazia os cursos, aí era terno e gravata. E eu, na verdade, tinha escolhido a profissão de geólogo exatamente para não ter o escritório fechado. E no fim era tudo oposto do que eu imaginei. Você achou que ia estar no campo, ia estar aqui no Itaqui, vendo... E no fim me adaptei, vivi a vida inteira. Quanto tempo faz que a gente abandonou o terno e gravata? Talvez uns 10 anos, mais ou menos. Talvez não um mais pouco que mais, isso, nos não bancos, sei. não mais que isso. Então me adaptei, a vida que segue, sem problema nenhum. Você foi escolhido pela tecnologia, então? Não foi você que escolheu a tecnologia desde criancinha, foi fazer uma faculdade Era a opção para que tal? não, era a opção que eu tinha na época, né? Na verdade, e eu gostei. Foi bom, gostei. Cheguei a programar em Assembler, que é uma linguagem bem Linguagem de difícil, máquina, eu fiz isso. bem difícil. E gostei, gosto da área. E depois, obviamente, com a empresa, eu tive que mudar meu skill, não, mas, né, obviamente sempre você mantém a base técnica, mas tive que desenvolver o perfil mais um skill comercial, um skill de gestão, né? E assim, mas eu nunca fiz um curso de gestão na vida, né? O que eu aprendi foi na raça. Agora, deixa eu entender. Quando você, naquela época, eu tenho pouco menos de 10 anos a mais do que você, eu lembro, fiz USP também, engenharia, os bancos iam buscar, o que tem de amigo meu que está no Itaú, no Bradesco, que iam buscar todo mundo dentro da escola, ainda no 5º ano, etc. E eu também fiz uma engenharia, já mecânica de produção, é o cara que não vai ser engenheiro, já tinha administração e economia, que eu Mais gostava disso que eu próximo faço de até hoje, administração, conversar, né? gosto de gente. Mas como é que você partiu para o empreendedorismo? Além disso que você já falou, a tua família te ajudou? Porque naquela época você tinha que ter um emprego bom, etc., principalmente, né, em famílias que não eram abastadas, que não podiam, porque não existia venture capital, não existia nenhum dinheiro, ninguém emprestava dinheiro para começar empresa nenhuma, ou você tinha uma tia rica, ou você tinha muita veia empreendedora. Isso é de família ou é do Marco? Eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que sempre eu quis ter meu próprio negócio, né? Mesmo quando eu estava terminando a faculdade, eu cheguei a exportar gemas semi-preciosas, foi um negócio pequenininho que não deu certo. Na época era uma burocracia enorme, perdi um dinheiro. Se exportar. E na minha época era absurdo, hoje é peanuts, porque, né, obviamente estava começando. Então eu sempre quis ter meu negócio. Acho que procurei de várias formas e obviamente eu acho que eu escolhi de maneira correta hoje, avaliando, escolhi a área que eu tenho domínio né? Porque quando você vai ser empreendedor, você já tem muitos riscos, mesmo hoje com o apoio, tudo você tem risco. Se você opta por algo que você conhece, o teu risco é um pouco mitigado, né? Então eu sempre quis ser. Agora, em casa, eu acho que sempre tive apoio da minha família, dos meus pais. Minha mãe é uma pessoa muito alegre, muita energia, muita alegria. E meu pai é uma pessoa que eu considero assim uma pessoa... Ele foi fazer faculdade quando eu tinha 15 anos de idade, então... Olha só. Ele foi fazer uma faculdade simples, né? Dessas faculdades de terceira Bom, mas categoria. ele já tinha, apesar... Isso. Já tinha uns 30 e tantos anos, né? Super esforçado e tudo mais. Na verdade, eu chamo de sábio, né? São as pessoas que são humildes, mas elas passam as mensagens corretas, né? Sem sofisticação, que eu admiro bastante. Então, eu sempre dou exemplo,
essa vez, por exemplo, da exportação de gemas, por exemplo, ele que me encontrou uma pessoa que era tipo como se fosse um despachante na Aduaneiro, época, essas coisas assim. e que tinha um contato para fazer essa... Então ele me ajudou, ele fez o contato primeiro, né? Depois que deu tudo errado, e obviamente eu tive que pagar o prejuízo, ele nunca reclamou, nunca me repreendeu. Não veio com aquele eu não te falei, nada Nunca, disso. e nunca também pagou minha conta, certo? Porque você tem que aprender Justo, é justo. Então, e são vários pequenos episódios na vida que, no fundo, você estimula as pessoas, né? Eu acho que esse é o papel de um líder, de um pai, né? Você estimular as pessoas. E elas têm que ser responsáveis por aquilo que, quando não dá certo, que a maioria não dá Tem certo. que assumir, É com isso aí. certeza. E meu pai chegou a ter uma pequena fábrica. Ele era um contador, quer dizer, não tinha nada de empreendedor. Não. Depois ele passou de uma empresa, funcionário, depois ele passou a ser tipo assistente contábil de várias empresas, e uma das empresas que ele era assistente contábil, a mulher ia casar, a empresa estava ruim, estava meio quase quebrando, meio vendeu dando a empresa. Foi assim Assumiu, que ele assumiu a empresa, chegou o máximo, o auge dele foi a ter 50 pessoas, né? Então, ou seja, uma empresa uma fábrica bem pequena. E depois, com inflação, tudo nas décadas seguintes, ele acabou passando para os... lá, depois se aposentou e passou para os empregados, mas foi uma época sempre muito difícil, né? Então a gente aprendeu que empreender, né, as dificuldades que é empreender no Brasil, que não são... empreender no mundo já é algo arriscado, mas no Brasil, Não era naquela época ainda. E naquela época muito pior. Deixa eu explorar um pouquinho mais sobre o empreender, né? Eu e Adelson de Souza, meu parceiro de vida, sócios, começamos também em 91, um pouco depois de você, trazendo a revista Bytes para o Brasil, que você lembra disso, numa época bastante... Uma história bonita. Obrigado, bastante similar. E sabemos que ia ser o que eles chamam hoje de bootstrap, né? Quer dizer, aquele termo bonito para raiz. Hoje eles gostam dos termos bonitos. Tem que ser, para fazer sem nada. Não tinha pai, tia, nenhum dinheiro, ninguém emprestava nada, venture capital nem pensar. Agora, nós também abrimos um ano depois do Plano Collor. Quer dizer, tem que ter muita coragem. Mas coragem foi a sua. Você abriu em 87. Até onde eu me lembro, eu vivi tudo isso, de 64 a 85 foi o período da ditadura. 85, Tancredo Neves, Sarney assumindo porque Tancredo morreu, a inflação uns 500% ao ano, e não devo estar errando nesse número também não. Quer dizer, Brasil com moratória internacional. 83, né? Então quer dizer... 81, desculpa. Como é que você... Quer dizer, tudo errado, tudo remando contra. Aí você falou, não, agora é a hora certa para eu abrir a Stefanini, né? Não, na verdade, assim, como eu disse, eu sempre quis ter meu negócio próprio, você não tem a hora certa, né? Você vai construindo o seu... depois vira um sonho. No início é construindo os primeiros tijolos, né? Que nem pedem a história da empresa também. Você não imagina onde você vai chegar. Você vai construindo aos poucos. Na verdade, o que eu queria é muito simples, né? Eu queria ter uma qualidade de vida melhor para quando eu casasse e depois tivesse filhos, eu conseguiria. E a gente percebia que na época, né? A gente também é jovem, obviamente você está num cargo mais baixo, então você vê que a dificuldade é maior, né? Então, para mim era um objetivo realmente de sobreviver e começar a crescer. Depois você vai, vamos chamar assim, estruturando, sofisticando mais, né? Então é um pouco nessa linha. Ninguém gosta, eu sempre às vezes, quando aparece dificuldade para os nossos filhos, que sempre é uma referência, a gente não gosta de ver as dificuldades dos filhos. Sem dúvida. Mas, às vezes, minha mulher, ele está com essa dificuldade. Eu falo, olha, você não vai inventar uma dificuldade para o seu filho, você também não é maquiavélico. Mas quando vem é bom, porque é assim que se aprende. Então, não faltou escola, né, naquela época. Então, você tinha inflação, era um inferno, né? Era muito Como é que você administrava? A né? grande maioria de quem está nos assistindo, Marco, não tem ideia do que é conviver com... Hoje a gente fala de 3%, 4%, 5% ao ano, já acha um número grande. Isso era
ao dia, era 30% ao mês, a coisa era gigantesca. Mas você falou um negócio que eu gostaria de lembrar a todos, e até para se repetir, porque você não vai esperar o momento certo para abrir a empresa, porque esse momento certo pode nunca acontecer. A hora que você acha que vamos empreender, vamos pôr um negócio na rua, é para fazer, é isso? É isso. Na prática, assim, você não tem o momento perfeito, né? O cavalo passa e você tem que ter uma visão, né? E as mínimas condições também, né? Vamos ser honestos também para não fazer loucura. Essa é uma primeira parte. Então, se você esperar o momento perfeito, você nunca vai fazer. Em tudo na vida, não é abrir empresa, qualquer coisa. Ou seja, você aprende, você evolui quando você se expõe. E você se expõe nas dificuldades, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo é você tomar cuidado e você sempre executar as coisas de uma maneira, vamos chamar assim, sempre tendo planos variados, né? Quase sempre o seu plano A não funciona. Tem um plano B, sempre. No mínimo um B ou C. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu queria empreender, né? Então, a minha história é o seguinte, no início minha cabeça é o seguinte, mesmo meu salário sendo baixo, que eu estava começando, ainda era maior do que a minha mulher. Então, meu raciocínio foi, então eu vou abrir um negócio e você vai tocar, minha mulher. A Graça queria... tá. Ela não queria, eu que queria. E ela vai tocar. Então, eu vi várias coisas, desde restaurante, bar, um monte de coisa. Só que eu vi que ela não quis. E você mantendo o salário aonde? Isso, no Bradesco ainda, naquela época? Tá. Entendeu? Ou seja, você não vai os dois. Arriscar tudo. Porque eu já vi isso muito. Não, arrisca tudo. Mas e depois? Não, e sempre vai dar errado no início. Ah, vai. Ela não quis. Então, não deu certo a ideia. Então, nem começamos, né? Então, qual que é a segunda ideia? Então, eu vou abrir alguma coisa que é na minha área, porque eu conheço. Então, o meu risco é menor. Eu saí do meu emprego? Não. Aí, o que eu fiz? Eu fazia à noite. Então, eu desenvolvia sistemas, ou a gente, na época, começou editoração eletrônica, você lembra? Na época, Gmail. Essas coisas eu fazia fora do horário, fazia fim de semana, então trabalhava que nem um cavalo. E até você pegar os primeiros clientes, você começar a roda girar no início é muito difícil. Muito difícil. E acho que é sempre, né? Obviamente agora com muito apoio financeiro é outra história, mas... Então eu fui, mas não fui, não mergulhei de cabeça. Você usou a cabeça, não se jogou então, de cabeça. Aí como a gente tinha os falava. cursos que a gente fazia. A gente começou com uma empresa de treinamento. Aí as empresas, a IBM, várias empresas me contratavam. E aí o que eu fazia? Era muito comum na área de tecnologia, hoje menos, você trabalhar muitas horas. Você fazia muita hora. E as empresas gostavam que você, em vez de recebesse em dinheiro, você pudesse compensar em horas. O que eu fazia? Eu compensava... Banco de horas. Banco de horas. Então, vamos supor, tinha um curso que eu tinha que dar 3 dias. Aí eu dava com essas horas. Aí eu trocava minhas férias. Entendi. Entendeu? Então, fui fazendo. Chegou uma hora que eu já tinha vários cursos, né? Eu já tinha uma clientela. Você foi montando um portfólio. Mínimo, pequenininho, coisa de pequeno, coisa de... empresa PJ. Já com o nome Stefanini? Já sempre foi o nome Stefanini, mas nome é modo dizer, né? Era um subcontratado, não era uma empresa, né? Aí eu falei, não, agora eu tenho condições, aí eu saí porque realmente não encaixava mais o volume. Então repare bem, você faz, mas você não vai que nem louco. Então eu vejo algumas pessoas saindo emprego, saindo não sei o que, não se estruturou, e aí ele não tem fôlego financeiro. E no Brasil não há apoio algum. Claro que hoje melhorou as questões de venture capital e tal. Então, você faz, você não deixa de fazer, mas você faz com uma cautela e com um conservadorismo financeiro, né? Entendi. Então, o recado para todos... Desculpa a resposta longa. Que isso de forma alguma. Aqui é uma conversa totalmente informal para quem está nos assistindo conseguir pegar esses insights realmente, né? E nada melhor do que a experiência de um empresário, nada melhor do que quebrar a cara, que é o que vai criando a tal da casca dura que a gente fala, né? Agora, hoje em dia, foi a mesma coisa. Hoje em dia, é claro que você tem oportunidades que você deve aproveitar, né? Fala assim, você não deve ter um sócio investidor, eu nunca falei isso. Hoje você é um acelerador, não é? Você deve pensar quando você deve ter esse sócio, né?
E como vai ser o seu sócio. Então você hoje tem condições que antes você não tinha à sua disposição, né? Mas é importante, mesmo quando você tem sócios, tem apoio investidor, você ter um rigor financeiro, né? Você pode estar nos primeiros tempos, até não no break-even, você está queimando dinheiro porque você está construindo, mas cuidado com o DNA de você construir uma empresa que ela não aprendeu a dar lucro. Porque crescer dói, não dói? Crescer dói e, obviamente, é muito mais fácil você montar algo que não necessariamente precisa dar lucro, né? Obviamente, as suas decisões sempre são mais fáceis, né? Então, precisa tomar cuidado o que é investimento, que você realmente está queimando dinheiro para crescer, ou muitas vezes você está queimando dinheiro porque você não é eficiente, você não, vamos chamar assim, não se atentou, não focou da maneira razoável de como, no fundo, aquilo tem que ser sustentável. Porque um negócio sustentável é aquele negócio que, na médio prazo, ele tem que se sustentar. Então, sem ter mesada, né? Você vai errar, mas você tem que acertar mais do que você erra. É isso aí, e ao longo do tempo. E ao longo do tempo. Tem algo interessante, acho que muitos já viram isso. Foi numa dessas solenidades de graduação daquelas grandes universidades americanas que eles fazem e chamam os grandes, né? Roger Federer, o grande tenista suíço, ele fez um speech que circulou bastante nas redes. Ele, número 1 do mundo por anos, etc, etc, ele fala que de todos os pontos que ele disputou, ele acertou só 54% deles. Ganhou 54% dos milhares de pontos que ele disputou. Aí você fala, mas como é que o cara chegou onde chegou se ele é um cara na média? 54%. Esses 54% foram os pontos que precisavam ser ganhos, né? Aqueles que decidem um game, que decidem um set, entendeu? Então ele falou que perder os pontos faz parte da vida e você tem que perder. Você não vai desistir porque perdeu um ponto. Você chegou a pensar em desistir logo no início, Marco, com aquelas dificuldades todas, com a falta de dinheiro, tendo que trabalhar que nem um louco, como você acaba de nos dizer? Eu tive um momento só que, na verdade, eu pensei em não desistir, mas sair do Brasil. Foi exatamente no plano Collor que você... 90. Que quebrou muita gente. Isso. Eu sempre, como eu disse, eu sempre fui um conservador financeiro, então eu tinha uma reserva em dinheiro e que o plano Collor destruiu tudo. E na época, basicamente, era uma empresa, a gente estava começando a mais treinamento. No ano anterior, eu tinha aqueles cursos fechados de treinamento de tecnologia, eu tinha para ter company que você fazia? Isso. Eu tinha para ter uma ideia, uma empresinha, nada, por isso que eu falei, era um subcontratado. Tinha dado o ano anterior 15 cursos. No ano todo? No ano anterior inteiro. Né? E aí, quando surgiu o Plano Collor, eu tinha programado 31 cursos em 3 meses, ou seja, eu ia triplicar a empresa, né? Porque já era março. Desses 31 ficou um que me pagou 120 dias depois. E o meu querido presidente Collor ficou com todo o dinheiro dele, né? Então foi um período muito difícil, ali foi talvez o teste maior de resiliência que eu já tive na vida. E naquele momento eu preenchi 2 formulários para fazer imigração. Eu falei, você chegou a considerar a sério isso? Não, mais do que sério, eu fiz, que era para o Canadá e para a Austrália, que eram 2 países que aceitavam, desde sempre aceitaram mão de obra qualificada. Só que naquele ano foi um ano muito difícil, que eu fiquei plantando, fazendo palestras gratuitas, fazendo uma série de coisas, me divulgando, e que aquele ano foi um horrível. No ano seguinte, eu consegui uma receita, acho que 6 vezes maior, claro, olha, mas... a base era pequena. A base era nanica. Mas eu já tinha virado. Quando veio a primeira resposta do Canadá, mas eu já tinha virado, entendeu? E te aprovaram? Demorou, sim, e aí demorou 1 ano e tanto. Provavelmente se viesse antes eu teria talvez ido para o Canadá, não sei o que eu faria lá. Pode ser um funcionário ou poderia ter minha empresa lá e talvez fosse melhor, não sei. Mas deixa eu aproveitar esse gancho, até contar para todo mundo que
a gente se conhece há muito tempo, né? Tempo da Byte, nós trouxemos em 91 para o Brasil, Byte Magazine, para quem lembra. 90, eu tinha uma carreira profissional como executivo, 12 anos. Na Sandoz S.A., multinacional, Suíça, tudo Farmacêutica. farmacêutica. Sempre é uma puta empresa. Nossa, aquela coisa assim. O sonho lá era ter o relógio Rolex de ouro, também suíço, de ouro, que você ganhava com 30 anos de empresa. Então era. Não tinha o job hopping que tem hoje, era para ficar mesmo, entendeu? Longo prazo. Mas, depois de 12 anos lá, que foi meu único emprego, 77, que eu me formei em engenharia, eu falo, não, mas eu quero empreender, eu tinha aquilo no sangue, queria sair, queria fazer, já estava fazendo alguma coisa por fora, etc, etc. No dia 31 de janeiro de 90, o Collor tinha ganho a eleição em 89, para quem lembra disso, você vai lembrar. Então não ia ter aquele medo. Em 90. A eleição foi no final de 89 para começar em 90, exato. Março de 90. Março, é essa data, é. E eu, 15 de março. Exatamente. No dia 31 de janeiro, eu pedi demissão da empresa para começar a minha própria empresa. O suíço veio me bater, eu só tinha tido um emprego, 6 anos na fábrica como engenheiro, 6 anos dentro do CPD, que você também mexeu muito com mainframe, né? Você dava os cursos. Eu trabalhei com os cartões perfurados, naqueles IBMs lá de 60 anos atrás, sei lá. E eu peço demissão, eu ia abrir minha própria empresa. Ia ser como você falou, comprar e vender, ia ser uma trading company. Porque o Collor abriu o mercado às Nações Unidas. Dom João VI da atualidade, né? Para quem estudou nos livros de antigamente. Levou mais ou menos um mês para aprontarem a rescisão. E eu trabalhando e esperando aquele fundo de garantia, rescisão. Eles não fizeram pacote, mas era tudo dentro da CLT, mas bonitinho. Eu nunca tinha mexido em nada, 12 anos, era o dinheiro que eu precisava para começar o resto. Você já contou o resto, entendeu? A hora que o dinheiro cai na minha conta, também sumiu. Trava tudo, sumiu. Então, eu estava iguais. numa situação um pouquinho pior, porque eu era recém-casado, tinha o meu menino, que você conhece, o meu Guilherme, que tem 3 anos na época. Quem é que vai emprestar dinheiro para um desempregado? A minha mulher não trabalhava. Então, os bancos não tinham como viver. Que amigo que vai te emprestar dinheiro se todo mundo ficou com 50 dinheiros da época? Você deve ler Cruzados, acho que era aquela coisa assim. Resumo da ópera. Resiliência é algo que a gente recomenda para todo mundo, não é porque eu estou aqui, não estou aí. Como é que eu vivi aqueles anos? Só eu sei, né, Marco? Só você sabe como é que foi. Resiliência é algo que é super importante nos dias de hoje, né? Eu sempre comento que meu sonho era os países emergentes como o Brasil serem estáveis como os países mais maduros, né? Hoje a gente vê o inverso, né? Os países maduros serem estáveis como nós, né? Então, assim, resiliência eu acho que é para quem é empreendedor, para quem está em tecnologia, no mundo atual e ainda mais no mundo de AI, eu acho que é um dos skills mais importantes que a pessoa tem. Agora, para você construir isso é muita dor, né? E ninguém gosta de sofredor, né? Essa é a verdade. Então você sofre porque você é obrigado. Então faz parte do seu aprendizado. Por isso que eu falo de se expor, de você ter dificuldades. Ninguém gosta de dificuldades, mas as dificuldades constroem o seu caráter e constrói você, né? E às vezes com certas doses, né? Porque se ela der uma dose cavalar, pode matar o paciente. Pode matar. Não tem o remédio jeito. muito forte. Aí vai matar, mas não é isso que eu recomendo. Ou seja, a recomendação é que as pessoas assumam oportunidades, assumam riscos calculados, né? Entendam que a dor, o sofrimento, entre aspas, não físico, mas esse nível de exposição faz parte do seu desenvolvimento profissional. Essa é a melhor escola que existe. E aquilo que você falou de dar errado, a minha primeira empresa, essa do Plano Collor,
Não deu certo, obviamente, porque foi no colo. Para quem viveu o ano de 1990, sabe que o dólar veio aqui embaixo, foi lá para cima. Para quem ia fazer trading, né? Aquilo acabou não dando em nada, né? Foi mais um desastre. Eu tive que recomeçar, também fui para os Estados Unidos, você foi para o Canadá. Aí eu fiquei sabendo da revista Byte que queria vir para o Brasil. Tive um sócio, parceiro de vida que está comigo até hoje, Adelso de Souza, que você conhece. Você começou tudo sozinho, Marco. Foi aí que você trouxe a graça para dentro para valer. Foi aí que eu já quero emendar de que hoje o Guilherme e o Rodrigo trabalham contigo. A ideia de ter a família junto é isso ou é aquela mentalidade italiana que eu não confio em ninguém que não seja da família, digamos assim? Não, acho que não. Primeiro que a Graça sempre foi um apoio, uma esposa que sempre apoiou, mas assim, quem liderou os negócios sempre fui eu. Então, na prática, ela é minha sócia, óbvio, né? No papel, inclusive, que é o principal. Mas no dia a dia mesmo não era como você, por exemplo, ter o Adelson. Ou... A maioria das empresas de tecnologia, em geral, a média eram 3 sócios, né? Muito interessante técnico, isso. um comercial, um financeiro. Dividiam skills, isso eu não tinha. Sei. Então, tinha sempre que fazer tudo. Obviamente minha mulher sempre apoiou, ela trabalhou muitos anos comigo, né, nos primeiros 17, 20 anos, fazia parte administrativa, financeira. Eu lembro disso. Mas era eu mesmo que sempre, eu acostumei, eu acho que é um pouco da solidão, né, de quem é CEO e mesmo por exemplo, quando foi para internacionalização, né, não tinha ninguém que fazia isso, né. Você vê os primeiros casos que a Gerdau, a Vale, estou falando de 30 anos. 25, né? Então não tinha ninguém, né? A primeira operação minha na Argentina tem 30 anos, né? 31 Nossa. anos, né? Sério? Então, mas era um titico, né? Mesmo assim, né? Então foi uma experiência que eu fui fazendo, né? A gente vai aprendendo. Eu gostava, hoje eu leio pouco, mas eu lia muito. Né? Então eu gostava de ler para aprender e ouvia as pessoas, ouvia os clientes, ouvia as pessoas que trabalhavam comigo, ouvia todo mundo, né? E aprendia, né? E essa experiência que você teve e vários que nós tivemos, a gente hoje para mim tem aquele growth mindset daquela psicóloga americana, esqueci, Dweck, acho que. Aquilo para mim é a essência é quase a minha Bíblia ali, né? Que na verdade eu não acredito em talento, eu acredito em transpiração, não é inspiração, é transpiração, né? A determinação, a força, a vontade. Eu acho 90%, 10% pode até ser talento, né? Claro, porque aí tem pessoas que aprendem mais rápido, outras mais têm dificuldades, todo mundo. Mas no fundo é essa questão. Então, esse é um pouco que eu vejo de você ter dificuldade voltando à história da resiliência. Né? Vamos falar de internacionalização, que como eu disse logo na abertura, você é by far, como diria o gringo, de longe, realmente a empresa brasileira que mais rápido internacionalizou. Né? Porque uma coisa é você fabricar um software e jogar e todo mundo usar o teu software, baixar o teu app no mundo inteiro. Isso não é internacionalizar. Você é uma empresa de serviços. Para internacionalizar serviços, você tem que estar presente. Você pode até fazer remoto, etc. Mas essa experiência da Argentina, primeira, mesmo sendo pequenininho, já deu certo? Olha, vamos lá. Primeiro, não, assim, a gente realmente lá, até pela pesquisa da Dom Cabral, né, que ela faz aquela... Isso, FDC. Das empresas internacionalizadas, a gente é a empresa que mais tem operações em países diferentes. Multinacional brasileira. Isso. A gente realmente é. Mais rápida, não. Eu acho que não. Sinceramente, gostaria, mas não foi. Porque a gente teve um período, como você disse, primeiro teve a Argentina em 95 ali, né? Ali era uma coisa muito pequena, a gente teve muita dor de cabeça, né? Porque a gente conseguiu escolher um país que ainda é mais difícil que o nosso, né? Verdade. Eu fui bem criterioso nessa escolha. E na época, né, a Argentina ainda ela tem altos e baixos ainda mais que nós, né? Um dos únicos países. Então, primeira dificuldade da Argentina, então de 95. Aí em 2000 que eu comecei, mas eu comecei de novo sem dinheiro, então você fazia do zero.
pô, do zero é muito difícil. Nossa. Né? Então foi muito lento. Até que em dezembro de 2010, a gente fez uma aquisição grande, é uma empresa americana que era na bolsa e era global. Então ela trouxe toda essa experiência global. Bolsa onde? Listada Nova nos York. Estados Unidos, É. em Nova York? Ah, tá. Então ali ela deu um salto, né? Para nós, né? Então ali sim, a partir de 2011, eu diria que a gente se tornou uma empresa. Então se você analisar, é um período longo para quem está começando, De né? 11 para 26? De 95 para Ah, 11 não, são, desde 95, sim, né? No são primeiro, 16 anos. primeiro. Ou mesmo de 2000 até são 11 anos. Então é um período longo, né? Então vamos chamar assim, não foi rápido. Hoje eu faria diferente, né? Aliás, a gente sempre tem lições de casa que você faria diferente, né? E a questão de você desenvolver talentos, porque qualquer empresa você sempre tem um gargalo de pessoas, de líderes, né? De desenvolver talentos. Ainda mais você que é serviço, que Quando é gente, vai né? em serviço, Pior isso ainda. é mais ainda. E quando é em várias línguas, várias culturas, fica bem pior, entendeu? Porque muitas vezes você tem uma pessoa muito boa, mas não fala inglês. Você vai somando as dificuldades. Eu diria que sempre, e hoje em dia, né? Hoje, por exemplo, a gente estava numa reunião de CEOs que a gente faz toda terça-feira de manhã, a gente estava discutindo Dos exatamente... seus CEOs dentro do teu grupo. Isso, Tá. dentro do meu grupo. E a gente fica discutindo, a gente tem uma sessão ali, como um brainstorm, toda semana. E ali a pauta hoje era como é que a gente vai desenvolver talentos dentro desse novo mundo, né? Porque nesse novo mundo de IA, a gente sabe que a maior barreira não é tecnologia, né? É uma questão cultural. Então, esse sempre foi um desafio nesses meus 39 anos, né? E vai ser sempre, né? Porque boa parte da qualidade de uma empresa, do ativo da empresa, são as pessoas que estão lá, né? São as pessoas. E aí, eu perguntei da Argentina, que nós também tivemos uma experiência dessa. Ah, não, só respondendo, eu acabei não respondendo. Na verdade, hoje, nos últimos anos, a operação da Argentina vai muito bem. Muito bem, obrigado. Mas demorou muito tempo, né? Então, particularmente a operação da Argentina, tem algumas operações que me deram muita dificuldade, dor de cabeça. A Argentina foi uma delas, talvez nesses, quanto dá, 31 anos, eu diria que nos últimos 7, 8, ou seja, eu convivi mais de 20 anos com dor de cabeça. Ô, Marco, deve ter gente aí falando, pô, esse Marco Stefanini deve ser um masoquista, deve gostar de levar porrada, porque, pô, começa a empresa em 87, no meio daquela bagunça toda que era o Brasil, para não colocar outros adjetivos. Depois, quando ele vai internacionalizar, vai logo para a Argentina, porra, entendeu? Nós fizemos uma operação na Argentina para levar Computer Reseller News, uma revista de canais, para lá. Só que você falou uma coisa que eu acho fundamental e gostaria de resgatar isso. Nós não fizemos o que você fez de comprar alguém lá. Nós fomos com a cara e com a coragem, do início. Aí apanhamos feio, apanhamos a ponto de, cara, vamos manter o foco só no Brasil, que aqui tem mercado suficiente para nós. Isso que você fez é um grande diferencial que muita gente acha, não, peguei um dinheiro aqui, um venture capital, fez uma rodada A, B, etc. e vou para os Estados Unidos. Vai quebrar a cara, não vai? Não sei, não tem receita de bolo fixa. Se ele chegar com a cara e com a coragem mesmo? Não, eu, por exemplo, vou ser sincero, eu abri em 2000 nos Estados Unidos. Mas você comprou alguém lá? Não, assim, 95 Argentina, depois eu comecei em 2000. Até dezembro de 2010, quando eu fiz a primeira aquisição, eu já estava em 17 países. Tudo do zero. Mas tudo pequeno. Tá. Esse é o problema. Você Sozinho? demora demais, sozinho. Sozinho. Você demora demais. A minha operação nos Estados Unidos era a melhor de todas elas, das 17. O tamanho do mercado também, né? E se acerta com a pessoa. Mas era uma empresa pequena, Uhum. né? É uma empresa que eu assim, dava lucro, eu não tinha problema. Mas a empresa é bem pequena, né? Então, eu acho que não tem receita de bolo, por exemplo. Hoje em dia, com o modelo digital, te ajuda muito você fazer incursões,
extensões da sua operação para outros países. Sem o custo fixo de ter uma operação localmente. Obviamente depende do teu tipo de negócio, mas hoje facilita muito, né? O nível de informação, o nível de comunicação que você tem. Hoje é outro nível. Até nível de mão de obra falando inglês no Brasil, os jovens têm um nível muito melhor do que a gente tinha 30, 40 anos atrás. Então, eu não vejo receita de bolo fixa. Agora, eu gosto da combinação dos dois. De novo, é aquela história de não ter uma coisa só, né? Então, se você só fixar em só fazer aquisições, eu não acho bom. Porque não cria valor, porque a aquisição é muito caro. E a cultura é diferente. E é muito caro, e você tem muito risco. Na verdade, se você analisar, isso é estatística mundial, não sei, 60%, 70%, 80% das aquisições falham. Muitas por causa de cultura, né? De todo tipo. De todo tipo, né? Então, não selecionou bem, várias coisas. Então, agora, é uma arma interessante para você usar e saber usar. E tem uma dose de risco, né? Como tudo na vida, né? Então, eu diria que é um cardápio que você vai escolhendo mediante o seu cenário naquele momento, né? Como também, muitas vezes, você vai querer começar na Argentina, por exemplo, que é um país mais difícil, seja um país que nem o Brasil também. Não é fácil aqui, né? Todo mundo tem dificuldade de vir para o Brasil, por exemplo, né? Sem dúvida nenhuma. Uma pessoa de fora vir para o Brasil. Aliás, todos os latinos morrem de medo do Brasil, porque o Brasil é um país muito difícil. Na verdade, é mais fácil qualquer latino ir para outro país da América Latina do que vir para o Brasil, né? Então, não estou desmerecendo a Argentina. Mas, muitas vezes, você fala, então eu vou direto para os Estados Unidos, né? Porque lá, pelo menos, eu vou ter uma dificuldade maior, mas lá... O mercado também é gigante. É outro mundo. Aí tem que depende muito do teu produto, do teu cenário, quais são as condições que você tem na mão, né? Porque é muito mais fácil lá na frente, você critica o que você tomou a decisão 3, 4, 5, 10 anos atrás. Mas você não sabe qual era o que o cara tinha na mão, né? E muitas vezes você erra mesmo também, né? Voltando nas pessoas, Mark, você é um cara, como você fala. Bom, primeiro que você, Stefanini, hoje, até onde eu sei, 37 mil funcionários globalmente, é isso? 35. 35 mil funcionários. Isso até ontem. Hoje já mais 2? Não, brincando com você. Com a IA, né, isso provavelmente não é exponencial como já foi um dia. E 41 países. 46. 46 países. Aí eu errei para menos. Tá bom, eu errei para mais, eu errei para menos. Tranquilo. 46 países. Quer dizer, quando é que você percebeu que precisava ter talentos realmente? Eu falo talento, aí inclui inclusive a sua família, o Guilherme e o Rodrigo, junto com vocês, junto contigo, na verdade, né, para fazer essa operação, para manter a cultura em 46 países? Olha, acho que assim, a necessidade de ter gente boa sempre foi. Sempre. Mesmo quando era menor. E boa não só tecnicamente, você está dizendo, né? Claro. É bom que fique claro para todo mundo. Na verdade, hoje até os soft skills são mais importantes do que exatamente a parte técnica, né? Então, sempre foi, né? Você tem períodos que são agudos de que você sente mais a dor, né? Que você percebe ou que você cresceu muito e o nível de talento não conseguiu acompanhar, você não conseguiu desenvolver número de talento suficiente para acompanhar crescimento, ou muitas vezes você está em meio de muitas transformações, porque hoje às vezes, o que acontece? Às vezes hoje a gente está discutindo, tem pessoas que podem ter uma excelente performance, ou até razoável, tá cumprindo, mas não tem o skill e às vezes não tem a vontade de ir para o próximo passo. Também. Né? Com IA isso se acomoda, acontece. Não sei se acomoda ou não acredita, ou é o perfil da pessoa, e cada um tem suas decisões pessoais. Essa é uma decisão difícil, né? Muito. E quando você precisa, obviamente, de muita gente boa, então assim, eu diria que foi sempre. Você tem fases mais agudas, né? E que aí você percebe que você deveria ter feito mais por isso, né? Eu diria que já passei por várias dessas. E o Guilherme e o Rodrigo vieram a preencher essas lacunas, assim como a diversidade, até onde eu sei, homens e mulheres na Stefanini, apesar de ser uma empresa de tecnologia,
que majoritariamente é composta só por homens, você tem um equilíbrio bastante bom, inclusive em posições gerenciais. Eu É acho que isso, Marco? é isso. É interessante a gente, como você disse, tecnologia é mais masculino, né, do que feminino, na média, isso global, em qualquer lugar. A gente tem um perfil de mulheres no total um pouco maior do que a média de mercado, né? Mas o destaque nosso é exatamente na parte de gestão, né? De fazer a gestão, que normalmente aí a predominância é masculina e o nosso é mais ou menos meio a meio, né? Olha só. E já vem isso há 15 anos, já faz muitos anos, é muito antes Quando de nem se todo falava nisso isso. praticamente, né? E eu defendo a posição, eu tenho orgulho disso, que a gente não tem comitê nenhum, porque eu defendo a posição quando você prioriza alguém, você desprioriza o outro Você não lado. tem cotas lá dentro, nada Não. disso. Mas por que tem esses movimentos esses de cotas? Porque obviamente existe, às vezes não, as condições não são iguais para todos. Verdade. Então, a nossa obrigação como empresa, e eu acho que isso a gente conseguiu, sempre o melhor avaliação nessas pesquisas internas sempre foi diversidade, é muito engraçado. Então, é muito interessante, mas é uma coisa que vem do DNA da empresa. Então, é meritocracia. Então, acho que aqui o mérito das mulheres, o valor é até maior, porque não só a gente tem lá praticamente quase que meio a meio da liderança, homens e mulheres, mas que nós não temos cotas, ou seja, é mérito Mérito das puro. mulheres, né? Não é mérito puro, não tem. Qual que foi a nossa obrigação? Eu acho que são algumas, né? Se você dá um ambiente que seja realmente igualitário, desde na hora de recrutar, na hora de promover, e outra também que a gente é uma empresa mais flexível. Então, dependendo da fase, a mulher tem uma característica que o homem não tem, né? Pelo menos Ainda bem. muitas delas viram mães e tem períodos que elas, obviamente, impactam na carreira e dependendo como ela encara o cônjuge, né? O marido ajuda ou não, isso é determinante. E a E a empresa é empresa? flexível, então a gente já promoveu quantas mulheres grávidas, por Olha só, exemplo, olha que só. ninguém faria isso. Mas elas também tinham uma disposição também de ser mais flexível e tudo mais. Então, eu acho que eu acho que é um pouco da característica nossa. Então, por exemplo, quando a gente comprou a empresa americana, essa na Bolsa, A primeira, lá da liderança americana, acho que eram umas 12 pessoas, tinham só 2 mulheres. E o cara, o anterior, depois contar essas histórias, te contam muitos anos depois, né? Que a segunda mulher que estava ali da liderança, o CEO na época não só foi burro em pensar, mas foi mais burro em falar que tinha promovido ela por causa da cota, né? Mas o cara é muito burro, né? Nos dois aspectos. E aí, hoje, eu não tenho problema nenhum, né? Então, acho que dos 13, eu acho que hoje 7 ou 8 são mulheres. Foi natural, né? incrível. Inclusive, às vezes, executiva que é expatriada, porque normalmente é um homem que é É expatriado e a verdade. mulher acompanha. É. No nosso caso, a gente tem vários que é o contrário, né? A E o mulher marido vai e o acompanha. marido vai. Por isso que o apoio do marido é fundamental. fundamental. Como também, quando você expatria, também o apoio da mulher quando o cara vai também é recíproco, é verdadeiro. Então, esse é um pouco do contexto. Suprir talentos, Guilherme e Rodrigo, acho que talvez eu me considero uma pessoa feliz, duplamente feliz, né? Como CEO e como pai, que realmente eles são grandes talentos, mas, de novo, o mandoria não faz verão, né? Então, você, quando fala em sucessão e tudo mais, não é só o meu cargo, é toda a empresa. Ali a gente tem muitos desafios, como a maioria das empresas tem. Então, a gente ainda vem trabalhando, é um ponto que eu diria que a gente ainda tem que continuar trabalhando até melhor, né? Mas eu vou abrir um parênteses aqui para Sendo contar. bem transparente. Sem dúvida, abrir um parênteses para contar uma história que você vai se lembrar. Nós começamos o IT Fórum em 99, né? No século passado, né? Então lá vão 28 anos. A gente fazia na ilha de Comandatuba, no Hotel Transamérica. Você conhece lá, sabe? Aquilo era chamado de Terra de Marlboro. Aí, Terra de Marlboro, os jovens não vão entender, mas você vai lembrar do tempo que cigarro, o Marlboro, cigarro,
fazia comerciais na televisão, super bem produzidos, e vinha aquele cowboy no cavalo, assim, e fumava, Exibia a e só homens, vitalidade. e aquilo era a terra de Marlboro, onde os homens se encontram, era a Agora eu tagline entendi por deles, quê. lembra? Onde os homens se encontram, terra de Marlboro, fume o cigarro Marlboro, etc, etc. Como os primeiros interforam, acho que tinha uma CIO ou duas entre os cento e tantos, ficou conhecido como terra de Marlboro. Isso Eu não mudou sabia, não. para entre os CIOs todos que participavam disso, e a gente tem muita história, né, desses Claro. anos todos. E hoje a gente se orgulha da quantidade de mulheres em tecnologia da informação, premiadas inclusive nos 100 mais inovadores, executivos de TI que a gente faz aqui. Então, saber que você faz isso sem cota e desde, Muito meus tempo atrás. parabéns, Marco, É. meus parabéns Mas é mesmo. natural, né? Porque existe acho que uma pesquisa da McKinsey, né? É comprovado isso, né? Você, inclusive financeiramente, o país perde, né? Porque você desperdiça talentos, né? Verdade. É uma questão econômica. No fim do dia, é É, econômico. né? Você está desperdiçando. Além de ser uma injustamente social, né? É injustamente, não é econômico, né? Então, e eu acho que o Brasil nesse ponto, apesar de todos os problemas que a gente vive, né? Toda hora, agora o feminicídio está muito Nossa. forte e tudo mais, mas o Brasil ainda é um país mais equilibrado na minha visão entre homem e mulher, né? Eu comparando com outros países que eu administro, né? Mesmo dentro vários países da América Latina, eles são bem mais machistas, né? Vários países da Europa, inclusive, eu não vou... Até na Europa, verdade. Muito mais, né? E tem alguns super ao contrário, né? Por exemplo, a Romênia, quando eu cheguei, já tinha uma característica muito forte das mulheres, né? Na liderança. Era quase só mulher. Olha, É um país... você comprou uma empresa na Romênia também. na verdade veio com essa americana, Ah, né? tá, que fazia E parte. depois a gente foi desenvolvendo e continua isso. Mas é a característica cultural do país. Então, você tem. Mas o Brasil, eu diria que está no quartil acima. Em termos de participação da mulher, do ponto de vista na sociedade em geral, do ponto de vista, na sociedade não, no ponto de vista dos negócios, né? Mesmo, obviamente, estando abaixo, tem uma série de críticas, tudo, mas se você comparar com outros países, a gente está acima da média, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem dentro do grupo Stefanini a Stefanini Academy. Isso foi focado para garantir talentos para o grupo? Na verdade, sim. A gente tem uma característica, a gente sempre treinou muito as pessoas no início da empresa, sempre tem uma característica, como a gente veio de treinamento, então no início era treinamento presencial, para todos os nossos profissionais, eles tinham uma grade de curso que ele ia à noite, na época era outro mundo, né? Você trabalhava o dia inteiro e estudava à noite, todo mundo achava normal, hoje é um pouco diferente. Mas a gente que fornecia isso, era um atrativo para as pessoas, né? E agora, na verdade, a gente está procurando usar mais ainda, né? Se você tem movimentos, muitas vezes momentos que você tem que fazer grandes transições de tecnologia, né? Então teve na época a transformação digital, agora com AI first. Então com AI, certamente a gente vem trabalhando com isso na questão, fez parte hoje até da discussão hoje que a gente estava, como é que nós vamos trabalhar ainda melhor todo esse portfólio de treinamento que nós temos, né? E você cada vez mais focar uma boa parte nos soft skills, né? Porque AI agora, vamos dizer, o grande challenge aí, o grande desafio é a parte mental, né? Como é que nós vamos também trabalhar essa nossa questão. E a gente tem usado diferentes ferramentas também, tem próprias, a gente usa de terceiros, né? E isso tem um valor bastante grande, né? E não é fácil porque, obviamente, a gente tem diferentes serviços, diferentes skills e diferentes culturas, diferentes países, né? Que também faz diferença. Nessa linha, eu estava chegando nisso justamente, do programar em assembler, cartão perfurados, etc., até inteligência artificial. Vocês são
reconhecidos como um grande celeiro de inteligência artificial e que usa inteligência artificial em larga escala, se não na totalidade dos projetos, né? A IA vai ajudar ou atrapalhar? Os dois, né? Para quem trabalha serviço, para quem Os dois. implementa projetos, Os para quem dois. desenvolve. Para todo mundo, né? Uma empresa de serviços, uma empresa de software. Hoje tem muito questionamento no mercado de empresa de software. Eu estava num provedor ontem, a gente estava conversando sobre isso, né? As bolsas têm olhado o primeiro todo para empresa de serviço, depois para empresas agora de software, né? Quando você tem essas grandes mudanças, tudo depende de como você vai encarar. Sempre vai ter uma ameaça e vai ter uma oportunidade. Para nós, né? Enquadrando a Stefanini nesse mundo, né? Nós passamos, você na sua introdução, você comentou, eu já passei por várias, a Stefanini passou por várias. Quase 40 anos passou por tudo. Várias, umas 5, 6 muito fortes, né? As duas últimas, que foi transformação digital e agora AI, são as mais impactantes. Por quê? Porque elas não vêm só da tecnologia, vêm do negócio. Então essa é a primeira coisa. O segundo ponto é a primeira vez que essas grandes mudanças a gente já praticava. Então todas as outras vezes eu tive que mudar o barco já era grande, para um direcionamento. Nesse caso eu tenho que mudar, mas em águas que eu já conheço. Então a gente não é o Mar Vermelho. Não é. Então essa foi a primeira vez que tem uma revolução, vamos chamar assim, um movimento disruptivo em algo que eu já trabalhava há 14 anos. Porque a gente investiu numa empresa uma startup de AI há 14 anos atrás. Olha só. Então, isso eu não sabia. Então a gente já trabalha há 14 anos. Mesmo antes do ChatGPT, em algumas áreas eu tinha mais de 100 clientes usando inteligência artificial no modelo anterior, né? Não no Generative AI. Então, a gente tinha isso. Isso não significa que a gente tem vida fácil, são coisas diferentes, mas significa que a gente está à frente. E aí, quando surgiu o ChatGPT, a gente simplesmente construiu uma plataforma única para todos os serviços da empresa e que e a AI era uma unidade de negócio. Então, muitas vezes o jornalista pergunta, você vai com X milhões, vai investir para comprar empresa de AI. Não vou comprar empresa de AI. Para quê? Eu tenho que aplicar AI em tudo que eu vendo. Então, ele deixou de ser uma vertical, uma unidade de negócio, e ele é cross, ele é para tudo. E a gente passou a aplicar para tudo, né? Então, é o que a gente chama dentro do movimento da Stefanini de AI First, né? Ou seja, você tem que mudar a sua cabeça para que você realmente comece a aplicar e você consiga obter o ganho. Se você analisar, a maioria das empresas obteve o ganho? Ainda não. Por várias razões, mas a principal razão é mindset, é change management. Então, esse é um ponto muito importante que a gente vê hoje. E a gente, obviamente, está no meio dessa transição, né? Então, resumindo, a pergunta é, para todos, você tem uma ameaça muito forte e você tem oportunidades. Vai depender de como as equipes, como as empresas, como as pessoas individualmente vão reagir a essas mudanças. Porque você, me corrija se eu estiver errado, eu fui gerente de CPD na década de 80, quando o CIO não existia nem esse termo ainda, né? Mas, na verdade, nós com Information Week, que a gente trouxe, que a gente trabalhou muito para popularizar esse termo. E trabalhamos os CIOs continuamente até hoje, numa recorrência realmente incrível. A gente contratava alguém para desenvolver um projeto, você não queria saber exatamente como é que... E você não tinha conhecimento nenhum daquilo. Você, digamos, contratava um CIO de um cliente seu, um CEO de um cliente seu. As áreas de negócio do seu cliente, que você vai implementar algo que vai ser disruptivo para eles, vai ajudá-los, etc. Eles não sabiam como é que era feito, não tinham ideia. Hoje, com a generativa, as várias generativas que existem por aí, que todo mundo está mexendo, os filhos desses CIOs, isso está complicando? De novo, a resposta é, pode ajudar ou pode atrapalhar. De novo,
depende de como você encara. Vamos imaginar assim, é a mesma coisa que às vezes você brinca com o CIO, que o CEO é um cara que entende tecnologia. Ele pode achar isso uma vantagem, ele pode ser um problema. Depende de como você reage. Se você quer trabalhar de maneira mais transparente, mais aberta e mais colaborativa, eu entendo como uma oportunidade. Se você quer ter, vamos chamar assim, menos influência, menos ingerência e tudo mais, você vai achar isso uma dificuldade. Então, aqui cabe o seguinte, realmente, a Generative AI, ela mudou duas coisas muito importantes. Uma é a potência do motor, que antes era muito mais difícil fazer as coisas. E a rapidez, né? Isso. Fica absurdo. A segunda é o que você falou, ela popularizou. O digital aconteceu um pouco disso, que todo mundo começa a dar palpite na sua vida, né? O mundo virou digital, é verdade. Também você tem que conviver com isso, não adianta você reclamar, né? Então você tem que saber conviver e transformar isso ao seu favor. É fácil? Claro que não, né? Claro que não é fácil. Mas você não tem outra saída, né? Então não adianta você querer se fechar. Não vai falar que ele está fazendo besteira, não sei o que lá. Claro que muitas vezes a pessoa leiga, ela pode, no meio das histórias, ela pode ter alguns conceitos, umas premissas não corretas, mas muitas vezes ele pode trazer um viés que você não enxergou. Verdade. Aí, para mim, eu parto do princípio seguinte, humildade intelectual é tudo, né? Você tem que ser humilde intelectual para entender que as pessoas podem te trazer coisas que você não viu, mesmo ele não sendo técnico. E principalmente com AI. Porque hoje, dependendo da situação, o cara monta sisteminhas de maneira muito rápida, sem... Eu já tenho casos dentro da empresa. Coding, tipo... Ele vai e monta, agora ele não vai montar um sistema enorme com... Então, a gente precisa tomar cuidado, mas isso acho que é para tudo. E agora com a velocidade da AI, precisa ter uma humildade intelectual e saber ouvir. Não significa que você vai concordar com tudo, mas você tem que ouvir. E eu diria que quase sempre as pessoas vão te acrescentar alguma coisa, não tudo. Vão falar um monte de besteira, mas sempre vai acrescentar alguma coisa. Como também você também tem a oportunidade também de passar a sua visão para essas pessoas, né? E outra coisa, lembra que AI, quando a gente fala AI first, o que significa? Você está mudando a forma de pensar, está mudando o seu processo e está mudando o seu business. Então, essas pessoas são fundamentais, são elas que inclusive vão trazer para você aonde você tem que mexer. E o verdadeiro retorno no investimento vai estar aí, né? Exato, senão... é ele que tem, não, se você achar que o CEO, ou o cara de vendas, ou o cara industrial está falando besteira, desculpa, é ele que é o cara que vai ser o beneficiário ou vai morrer com a história. Então a gente tem que ter humildade, nós somos catalisadores, é a mesma coisa que AI. AI ele é uma ferramenta, ou eu sou uma ferramenta com eles. Então precisa tomar muito cuidado como a gente encara. E mesmo tem muita besteira como tinha no digital, os caras têm uns comentários e tal. E aí todo mundo se acha entendido. Então, né? Mas também às vezes tem coisas interessantes no meio, entendeu? Hoje o mundo está muito louco, assim, acho que, de novo, acho que humildade intelectual é fundamental nessa hora. Lindo isso, Marco, lindo. Tem duas coisinhas que eu preciso te perguntar, porque discuto com todo o CIO, para todo lado, e a gente vê, nós noticiamos, né, em todas as plataformas do IT Fórum, os layoffs, ou as demissões nas empresas de tecnologia, começando com as Big Techs, a gente ouve falar de números astronômicos, até porque eles também têm uma quantidade de funcionários bastante grande, mas mesmo percentualmente é um número grande. Você vê, Stefanini, ou as empresas, e não especificamente só sobre você, que você realmente é um cara fora da curva, sempre tocou a empresa de uma forma totalmente diferente de outras multinacionais, sejam americanas, indianas, etc., de prestação de serviço. Isso vai atingir também as empresas de serviço? Olha, Miguel, a gente não é imune a nada, né? De novo, nós não somos uma ilha, a gente vive num mundo interligado, tá certo? Qual que é o nosso papel? Nosso papel é como é que eu readequo a minha força de trabalho. Como os países deveriam estar fazendo isso, né? Então, uma série de serviços repetitivos, serviços rotineiros, eles vão ser preenchidos pela máquina,
né? É natural até, né? É natural, como foi na época da Revolução Industrial que substituiu o artesão. Uhum. Não tem, é inexorável. Não adianta você falar vou ser diferente. Não. Agora, como é que eu vou trabalhar isso, né? O detalhe não é se eu vou participar ou não, é como eu participo. A meu favor, né? Que Então, uso isso a meu favor. eu acabei de voltar da Ásia, eu passei com uma turma da China e das Filipinas, que lá tem características de serviços mais básicos e que prestam serviço para os Estados Unidos, e vieram essas perguntas. Eu não menti. Olha, a tendência é impactar mesmo. Qual que é o nosso papel? Nosso papel é a gente se posicionar como uma empresa AI First, e eu tenho algumas formas de atenuar ou mitigar isso. A primeira é, obviamente, se a gente se posiciona como uma empresa AI First e realmente que agrega valor, eu consigo ganhar market share. Então eu posso fazer mais com as mesmas pessoas, por exemplo. Produtividade. Então essa é uma parte. A outra é, algumas atividades vão ser realmente muito mais impactadas que outras. Então como é que a gente vai treinar essas pessoas? E muito é self-training, não sou eu. Essa é a vantagem do AI. É um negócio que o cara aprende sozinho, entendeu? Mas vai depender dele, não depende de mim. Quer dizer, depende de mim no sentido de dar as condições e incentivá-lo, mas a decisão no final é fora do pessoal. É a mesma coisa que motivar as pessoas, né? Desculpa, a decisão da motivação é da pessoa. Sem dúvida. Você pode oferecer condições mais ou menos favoráveis, mas a decisão é dela, não é minha. E asiático é fácil falar porque eles entendem, eles têm fome, eles entendem isso. Você tem operação na Ásia também. Não, nas Filipinas eu tenho 2.300 pessoas, né? Então, essas pessoas vão ser impactadas. Como é que eu começo a criar modelos para eu, né? E é uma pena, porque são pessoas maravilhosas, né? Filipina é uma pessoa, assim, é muito interessante aquele povo. Então, como é que você vai trabalhar? E lá é basicamente desenvolvimento, porque o mercado das Filipinas em Não, si... é mais suporte, é outras atividades. Para fora, né? Os desenvolvimentos, essa parte, para nós, na Ásia, fica mais na Índia. Entendi. Tem também nas Filipinas, mas Por causa dos talentos indianos, etc. você vai montando os centros de experiência, mas essa é uma questão que eu tenho que quebrar. Então, por que não ter um centro de excelência maior, porque eu já tenho boas experiências nas Filipinas também. Ou aqui. Aqui no Brasil eu já tenho. Já tem? Não, aqui no Brasil então aqui não nem tem, se discute. não. Mas nas Filipinas, que está mais focado em uma parte do serviço, essa é uma tarefa que eu também preciso como líder. Então depende como você vai trabalhar. Então a verdade é que a gente tem impacto, sim. Então você tem formas de ganhar market share e fazer mais com o mesmo número de pessoas e retreinar e mudar o skill de certas pessoas, entendeu? Então, porque senão você não... Uma coisa que você não pode é deixar de estar nesse movimento, senão aí você vai perder. Aí realmente a pancada é muito maior. Tem que ser regulada? A IA? Não, assim, vamos lá. Os extremos hoje, lembra da pandemia, Covid, vacina, aqueles extremos, tudo, que no fim foi eu acho que o mundo administrou muito mal dos dois lados, né? A questão o contra e a quantidade favor, de pessoas que morreram, né? E ao mesmo tempo também o impacto financeiro que o mercado Brutal, teve, brutal. que hoje todos os países estão super endividados. Então não teve, de um lado para o outro foram extremos. Então nessa situação você também tem que trabalhar os não extremos, entendeu? Então você tem que tomar um pouco de cuidado. Mas algum tipo de regulação deveria acontecer globalmente? Não, com certeza. Quando você fala o meio termo, país, quando você fala vê? do meio termo, é exatamente isso. Você deve ter algumas regulações mínimas. Guardrails, com digamos certeza, assim. tem que ter, né? Então não dá para entrar numa linha que não tem que ter nada. Mas não dá para entrar às vezes num modelo um pouco às vezes europeu, brasileiro, que onde você quer regular tudo. Aí você fica para trás, você não permite a inovação, você trava e você burocratiza demais. Então, como você vai com... E o meio termo, né? O bom senso é sempre mais difícil, né? Mas tem que procurar isso. Então, como é que você cria guardrails, por exemplo, a questão de fake news, a questão mesmo de impacto na questão nas pessoas, né?
Até hoje você fala de jovens, né? Jovens estão... É complexo a questão de influência, às vezes, na questão da eleição. Então você tem de um lado e do outro, né? Não é só de um lado, não, é dos dois lados, né? Como é que você cria esses guarda-redes, mas ao mesmo tempo você permite a inovação, não começa a amarrar tudo. Você viu que a Europa ficou para trás. E ela ficou para trás mais pela discussão e não necessariamente pelas regras. Agora eu percebo desde o ano passado que aí a Europa começou, sabe, acordou. Acordou. Cara, só estou nessa discussão de como... das regulações, eu esqueci de que eu tenho que me inovar, né? Então ela começou. Então é esse equilíbrio que é importante. Então a minha resposta é: sou a favor, mas não exagerado, como é uma tendência em geral do Brasil, né? Principalmente aqui. Por falar em Brasil, nós estamos bem na fita, como diria antigamente? Nós estamos atrás, seguindo, ou nós estamos na vanguarda da utilização da IA? Não é desenvolver uma nova IA, é, como você falou, é usar a IA cross todos os setores de uma empresa, digamos assim. Assim, para mim, vamos dividir. A gente pode dividir o movimento de IA em 3 grandes partes. Uma é as LLMs. Ali não tem jogo, ali o jogo, se nós de querer inventar IA, bobeira. Então, ali é um jogo de pequenos players, poucos players, desculpa, e grandes e poucos players. Tá. Ali nós estamos fora. O segundo é data center. É importante, claro que é. Onde vai hospedar precisa hospedar e tudo. Mas eu acho que a gente está muito, da discussão brasileira sempre fica muito no hardware, no equipamento, ele não vai nos soft skills. Aonde está o diferencial do país é na última parte, que é o que eu chamo de última milha, você construir soluções usando IA. Esse é o nosso espaço, né? Esse é o espaço tanto da sociedade como das empresas brasileiras. Independente de qual seja a IA. Independente, aliás, porque é agnóstico, né? A gente é agnóstico. Então, e isso é uma vantagem, quanto mais LLMs os caras estão desenvolvendo, melhor para nós, né? E que vai abaixar o preço e tudo mais. Então, a gente deveria estar focado aqui, nós não estamos, né? A gente está ainda, do ponto de vista mais de governo, mais focado no data center. Tanto assim que o incentivo fiscal, né, é só data center, não tem desenvolvimento, isso a gente não tem desenvolvimento de soluções, não tem incentivo ali. Então ali falta. Então, o que nós temos a vantagem a nosso favor? É um povo, tem uma massa grande de pessoas, tem volume, é um povo bastante aberto a digital e tem um nível de tecnologia acima da média, de profissionais mesmo, tá? Essas são as nossas vantagens. Quais são as nossas desvantagens, né? A gente normalmente tem incentivos, na minha opinião, incorretos, muito em hardware e pouco em software e serviço, em solução e inteligência. Isso é histórico? Histórico, já é uns 40 anos, não é desse governo, é de todos. Inclusive tem leis de 40 anos atrás. Segundo ponto, nós temos um sistema educacional muito ruim, que pior, né? Imagine a gente como um CEO de empresa, cada vez você coloca mais dinheiro para resolver um problema e o problema aumenta. Então o problema não é dinheiro, o problema é gestão. Então a gente põe cada vez mais dinheiro em educação e a educação cada vez é pior. Então nós temos um segundo problema. E o terceiro, que é o foco. Hoje a sociedade brasileira é muito focada às vezes no lado digital, mais do show, e não do hype, né? No hype, não da. Então a gente acaba, vamos dizer, como sociedade, muito ligado ao digital, mas não necessariamente na parte produtiva, né? Então, para mim, tem esse viés do brasileiro em si, que aí é uma característica do brasileiro. Mesmo comparando com outros povos latinos, não é tão forte essa questão de influência, dessas. De novo, não tenho nada contra, acho que faz parte, inclusive empresas bem de consumo usam muito bem, faz um bom trabalho, tudo é o extremo. Então o Brasil dá muito peso nisso e não no conteúdo, por exemplo. Então hoje o Brasil tem essas, aí vai depender do que vai pesar mais. Uma coisa que eu vou até aproveitar essa deixa, não sei o quanto você sabe, a gente tem conversado bastante, você está com a gente já, uma parceria de longa data, o Distrito Itaqui, isso tudo você está fazendo aqui, inovação, tecnologia
para os negócios, as pessoas e para o planeta. Está explicado essa Mata Atlântica que a gente tem toda aqui, preservada. A gente tem alguns inegociáveis aqui dentro, que criamos um plano agora, muita gente vai dar risada, mas é coisa que aqueles asiáticos falavam antigamente de 300 anos. Obviamente que nem a Delson que idealizou tudo isso aqui, nem eu, nem ninguém vai estar por aqui, mas tem algumas coisas que a gente quer preservar, né? Tipo a floresta. Mas a gente está criando, montando uma estrutura para que nós não estaremos aqui, quem vier não vai conseguir destruir a floresta, por exemplo, entendeu? Outra coisa é a educação. A gente tem uma parceria com a SPTech. Você falou da necessidade de educar e a forma que se educa nesse país é muito ruim, principalmente na nossa área. Tecnologia de informação, você deve ter escassez de talentos e não ter onde formar esses talentos. E as escolas padrões de tecnologia da informação têm uma evasão absurda, 60%, 70%. O aluno começa porque ele acha que, não, TI, veja só esses bilionários todos que estão por aí, bilionários, eu vou fazer tecnologia porque eu também vou ser um Marco Stefanini. Não é bem assim, né? E aí o cara vê que ele não tem o raciocínio lógico, ele não consegue se adaptar, ele drop out, como diria o gringo, ele desiste e tem uma evasão muito grande. A SPTech tem um modelo, Marco. O aluno entra lá, primeiro que o vestibular não é só nota Eu conheço matemática, bem. você conhece bem, você tem estagiários lá. Por isso que eu aproveito essas conversas para poder falar para todos lá que existem alternativas, né, que eles entram, o primeiro ano ele é de graça, ele estuda, estuda, estuda. A partir do final do primeiro ano, a gente faz um matchmaking com as nossas empresas parceiras que vão fornecer estágios, bolsas de estágio para esses alunos, e com os alunos em si, e aí que você já no segundo ano ele já começa a trabalhar de estagiário em empresas deste nível que a gente está falando aqui. A partir daí, ele, terceiro, quarto ano, ele se forma, ele paga a sua escola, o que proporciona bolsa para esse jovem. Sabe qual é a evasão da SPTech Deve hoje? ser super baixo. 2%. 2% de evasão. Isso é o que você falou, o modelo certo, entendeu, de estudo e tecnologia, na minha opinião, que eu vivo isso desde você também, não pode entrar numa frigideira grande e misturar tudo achando. Para cada tipo de coisa, obviamente, ter uma filha se formando médica, você tem que ter um ensino devidamente adequado para aquilo. A IA, na minha opinião, me corrija se eu estiver errado, vai proporcionar essa diversificação, vai proporcionar, eu acredito que vai ajudar a colocar, a não é fazer nichos independentes, mas a dar condições para que todos conheçam mais e consigam. Vamos treinar um cara de tecnologia focado em tecnologia. Faz sentido isso ou eu estou viajando demais, Marco? Ó, primeiro da SPTech, a gente sempre foi um dos primeiros parceiros, acho que a gente é o maior. E vocês têm muitos estagiários lá, por isso que eu trouxe esse A tema. gente trabalha muito, mas aí que tá. Você trabalhou a questão do soft skills. Uhum. Lembra da história de você tem que ensinar a pescar e não dar o peixe. Sem dúvida. É super batido, mas é a verdade. Nós caminhamos para uma sociedade que é extremamente assistencialista, né? Que agora dá até dinheiro para você passar de ano, entendeu? Então você começa a passar os conceitos de maneira que eu praticamente não concordo. No SPTech é ao contrário. Você vê, são pessoas, a maioria de origem humilde, né, que você não comentou, mas é verdade. Sem dúvida. Muitos têm dificuldades. A grande maioria de origem humilde. E tem dificuldade, às vezes. Muitas pessoas desistem porque a área de exatas você tem um certo nível de esforço mental, às vezes maior, para acompanhar, e as pessoas não gostam, né? Mas ele, desde o início, você vê, faz o que você falou, o match ali, né? Ele recebe a bolsa para pagar a faculdade. Isso. Então, ele aprende a dar valor, ele paga, ele não ganha de graça, né? Para ele já se sente um cidadão, porque ele paga, ele não ganhou. Não. Entendeu? Ele paga com o trabalho dele. Então, só isso faz toda a diferença. Então, é um pouco que... É aquela história, como é que você educa filhos, como é que você constrói uma empresa...
Esse é um ponto muito importante. Então, eu concordo com você. E realmente eles têm um diferenciado bastante interessante. A gente até recebeu outro dia, tinha umas 40, 50 pessoas, vários eram deles, tá? Quanto a IA, de novo, a minha resposta vai depender de o que você vai fazer com o troço, entendeu? Verdade. O que você vai fazer com Esse é ele? o grande segredo, concordo com você. Entendeu? Se você me perguntar exatamente quais são as soluções, eu não tenho, né? Mas eu tenho certeza que ao longo do tempo a gente vai ter. Então, você vai construindo, até porque é um learning process. Então, você vai construindo. Sim, eu acho que pode ser uma ferramenta que é na mesma história do digital. A conversa é igualzinha, lembra? O Brasil e outros países têm um gap enorme em relação aos países desenvolvidos. Como é que a gente vai Dependendo do que superar você isso? trabalha, ele pode aumentar ou diminuir o fosso. É a mesma história. Como é que eu vou trabalhar? E aí eu venho as minhas críticas, que é a questão da cabeça, né? Você fica mais no digital, no vapor, no show, do que no conteúdo, né? Então você vai perguntar a uma pessoa, ele usa ChatGPT, mas para ficar fazendo perguntinha... Fica raso, né? Não tem profundidade. Isso, o cara, né? Até porque lembra que boa parte do conceito de IA é você saber fazer as perguntas. E saber fazer as perguntas não é algo tão trivial assim. Não. Principalmente para quem não, vamos dizer assim, não vem desenvolvendo muito atividade intelectual. Então, vai depender, de novo, de como você vai usar, né? Aposto que tem prompt engineers ouvindo a gente aí. Quem diria um dia, eu que nasci em engenharia, era mecânica civil e elétrica, etc., para ter quando veio engenharia de sistemas, já foi. Eu me formei com ênfase em informática, que era o que chamava na década de 70. Queria ter um prompt engineer, né? Mas mostrando um pouquinho para as viagens. Marco, eu tenho outro número. Seus números são realmente exponenciais, né? E crescem exponencialmente, principalmente esse. Você ainda está em 125 países que você conhece ou já aumentou? Não, estou em 125 aí. Estou em 125. Prestem atenção. Fale para a audiência. 125 países. Não aumentou ainda. Não, acho que porque não tem mais país do que isso, né? Tem algum... Vamos fazer a contagem regressiva aqui, assim, quer dizer... Países legais de visitar, razoáveis. Não, até o contrário. Quantos países faltam você visitar? Não sei, aí é difícil saber. Às vezes eu faço, talvez mais uns 15, que também você não vai lá só para falar, né? Só para pôr o pino no mapa. Né? Também não, né? Também não vale. Então, não tem muitos assim, mas... E aí você tem que encaixar as viagens. A maioria, obviamente, os mais legais, quase todos já visitei, com raríssima exceção. E não é só turismo. Na verdade, é muito trabalho. Ou estou enganado? Na verdade, no caso desses países adicionais, aí é turismo, né? Mas que eu emendo muito com o trabalho. Por exemplo, um que a gente deve abrir operações é na Arábia Saudita. Eu nunca fui na Arábia Saudita, por exemplo. Né? Esse eu vou combinar os dois, mas é uma exceção, né? Ainda tem alguns países interessantes para visitar ainda, mas é mais de turismo. Mas não são tantos também não, talvez 15, 20, talvez. Você recomendaria viagem para quem está começando? A experiência é válida? Recomendar viajar? É. Nossa, eu sou o suspeito. Você é o próprio. Não dá para você pedir para o cara, né? É a mesma coisa que você pedir, você gosta, deve jogar futebol e o cara é fanático por jogar futebol, né? Então, eu sou totalmente enviesado, né? Eu acho que é uma experiência extremamente rica de você conhecer novas culturas, porque muito do que falam de diversidade, né? A gente falou de diversidade homem e mulher e raça, religião, mas tem a diversidade cultural, que é maravilhosa, né? Então você aprende a entender outras culturas que têm características muito interessantes que você pode aprender e evitar também, né? Os dois, né? Eu acho que de experiência de vida, uma das experiências maiores de vida é você viajar, não de excursão, obviamente, né? Você viajar organizando, porque você aprende a se virar, né? Você aprende outras culturas, outras comidas, né? Você desenvolve essa flexibilidade importante. Então eu sempre, né? Uma coisa que eu mais talvez investi na minha vida em dinheiro, você fala assim, o que você gastou? Em viagem.
né? Eu não ligo para Bem carro, gasto. não, E bem gasto. não ligo para outras coisas e eu gosto, né? Então, para mim, não me incomoda tanto viajar a trabalho, né? Entendi. Claro que como o meu ritmo é muito grande, agora às vezes até eu canso. Mas realmente eu recomendo, eu acho que abre a cabeça das pessoas. Você me falou uma vez um número de dias que você ficou o ano passado, por exemplo, no Brasil, comparado com os dias que você estava Mais ou fora. menos fora do Brasil, ano passado foram uns 200 dias, mais ou menos. Dos 365 que teve o ano passado. A maior parte é a trabalho, né? Claro. Mas E- essa viagem, eu fiz a pergunta, inclusive, com viés também, porque a viagem hoje em dia, em mídias sociais, todo mundo viaja para ir tirar foto no Instagramável e pôr lá, nem conversa com o local, nem nada. Eu comecei a viajar em 71, quando eu vim do interior para cá, num programa de intercâmbio. Passei um ano com uma família americana. 71, você tinha 11 anos, ir para os Estados Unidos é como ir para a Lua, mais ou menos hoje, né? Em voo não tinha nada, não tinha comunicação. Eu saí de casa, minha mãe ficou sabendo que eu estava vivo 15 dias depois, entendeu? Quando eu fui escrever uma carta para ela, etc. O bonito está nisso, né? Você aprender a cultura, você De conhecer novo, aquilo que a gente realmente. falou da sociedade brasileira, tem um lado do digital, das redes sociais, tem um lado bom de você facilitar a comunicação, de você ter acesso à informação, legal, né? Mas tem um lado do excesso, de novo, é aquela história. De novo, a gente vai para a mesma linha, né? O excesso. Então, eu vejo muitos casos, né? Às vezes eu vejo, a pessoa está mais preocupada em ficar tirando foto do É que verdade, realmente ver. verdade. Mas não é tirar foto, porque tirar foto, É as mostrar para pessoas. os outros. É isso aí. Porque tirar foto a gente também gostava, né? Tira foto, eu não sou tão fanático assim, mas eu tiro e tal, tal. E dava trabalho, né? Tinha que Mas é revelar mostrar a o filme. pose e não sei o que você tem uma, sabe, que tá demais. E você nem curte o lugar, entendeu? Veja uns lugares lá, você tá no meio do lugar. Mas ele tá mostrando que no fundo, aquilo é uma fantasia, porque no fundo ele não tá Não nem está hospedado vivendo lá, aquilo, não tá não está vivendo lá. vivendo aquilo. Então fica muito, de novo, raso, né? É. E esse é o risco que você tem, mas eu acho que a experiência que você tem de viajar, você organizar sua própria viagem, e hoje é muito fácil, né? Que nem você falou, né? Quando você foi aos Estados Unidos. Pô, antigamente você pegava, eu viajei, eu tinha 20 e poucos, 25 anos, a gente viajou pela Europa dirigindo 9.000 quilômetros. Era no mapa, se chegava, não tinha hotel, você ia procurar hotel, eu não sei como fazia isso, né? Não sei nem como E, eu consegui então, sobreviver, né? pô, e dirigia na mão Tá inversa. pela... E chegava, e eu fazia isso com. Eu lembro que uma vez eu fui para a França, o Guilherme tinha 9 meses. levando Não, as um ano e crianças, pouco, você a graça é uma coisa, mas levando as crianças Eu fui a primeira vez para o México, e lá no México eu decidi ir para Cuba. O Guilherme tinha 9 meses de idade e eu tive que pedir visto visto lá, lá no México, na para Embaixada de poder Cuba. E entrar, você que o achar Brasil tudo é, isso nossa, sem internet, sem nada. Entendeu? E aí eu comprei um pacotinho na época, você não podia ir para Cuba normal. é. E cheguei lá, não tinha o pacote. Não sei se o cara sumiu, não sei o que aconteceu. Aí os cubanos ficaram com dó minha lá do. O Guilherme era muito sorridente, era O um menino Rodrigo tem muito 5 bonito. anos. Quer dizer, Não, o Guilherme tinha 9 meses, o Rodrigo não existia. 9 meses, Rodrigo, meses? Achei que era anos, meu Deus. Ai. E aí os cubanos adotaram, meu, e aí deu tudo certo. Então, assim, imagine você fazer esse tipo de viagem, né? E hoje não, hoje você tem muito acesso à informação, né? Uma beleza, né? Não falou nem do Total, AI, que você vai lá total, e já pergunta, ele total. fala tudo e fala bem, Monta o né? roteiro, monta tudo. Então ajuda muito. Agora, cuidado para você não ficar acéfalo, né? Deixa aquilo como uma ferramenta que você tem informações, Mas pense, mas pensa, você vai visitar, você vai curtir, você vai conhecer, você vai comer, né? A comida que é diferente. Por exemplo, na China você come coisa muito diferente. põe diferente nisso. Então faz parte, né? Um outro recado agora para o jovem empreendedor que está nos assistindo e que sonha um dia em ter a sua empresa de tecnologia da informação. Eu acho, primeiro eu estimulo a ter, né? Eu sempre sou um cara que estimulo as pessoas a terem atividades empreendedoras, seja onde for. Agora ele tem que entender, não vem com aqueles velhos mitos, né? De como
eu vou ter meu negócio porque eu não quero ter chefe, né? Você vai ter milhares de chefes que são seus clientes, né? Você vai trabalhar muito mais que os outros, você não vai ter o privilégio seu é trabalhar e ser mais responsável que os outros. Ter essa questão que eu comentei essa visão financeira equilibrada, né? De você mesmo que tenha apoio financeiro e de você desenvolver uma cultura que gera valor, né? Eu acho que hoje já está mais equilibrado, né? Teve extremos, né? E no fundo, acho que determinação, resiliência, eu acho que é o fator determinante, né? É o que vai definir o sucesso ou não, e o sucesso também vai ter, é um caminho, é a jornada, não é o objetivo final em si, mas é toda a jornada, né? Entendi. Nessa Isso é jornada você interessante. aprende muito e muitas vezes talvez você não atinja o objetivo final numa primeira vez ou numa segunda vez, mas faz parte, essa jornada ela é muito rica, né? Eu estimulo muito as pessoas a empreenderem, mas e no final, cuidado se você começar a dar certo, né? Eu defendo muito a humildade intelectual, né? Não nunca ache que você é melhor que os outros. Muito bom. E aí, Muito nessa linha, cuidado com isso. para o cara que está empreendendo, ah, você conhece Scott Galloway, guru da New York University, etc., brilhante em várias coisas, controverso também em muitas outras. Ele sempre comenta que um jovem deve seguir duas coisas, ou a sua paixão ou o seu talento. É que tem muitos bilionários americanos que falam follow your passion, etc., mas esse cara ganhou dinheiro de outro jeito, aí já fica fácil falar para seguir a paixão quando você já está aqui. Que recomendação você daria para esse jovem empreendedor? Ele tem que seguir a sua paixão ou aquilo onde ele tem um talento e vai conseguir se diferenciar? Não sei, talvez nenhum nem outro. Acho que ele tem que ouvir o mercado, ele tem que ouvir o cliente, aonde ele entende que vai ter uma dor que ele vai suprir, né? Na minha visão, né? Não adianta eu adorar uma determinada coisa, eu não posso me apaixonar pela minha solução, eu tenho que me apaixonar pelo problema do cliente. Repete isso, por favor, Marco. Vou até pedir para vocês prestarem atenção, porque isso é um mantra para mim também. Então, na verdade, você, um CEO no nosso Kickoff Global, nos passou, né, como uma dica, né? Eu nunca esqueci, faz vários anos, ele comentou, não se apaixone pelos seus produtos e soluções, né? Se apaixone pelo problema do Problema do cliente. cliente. Então, a gente tem que tomar muito, o técnico tem, às vezes, esse viés, né? Então, assim, você tem que entender o mercado. Acho que esse é o principal. E na minha visão, mas aí eu sou mais raiz, né? Tá certo? Que a gente comentou. Nossas mães nos ensinam a fazer aquilo que a gente gosta, né? É Certo? verdade. E eu aprendi a gostar daquilo que eu faço, entendeu? A minha vida foi o inverso, porque eu tive Ame um o que você nível... faz, verdade. Porque tudo que você vai fazer, por mais que você... Claro, tem algumas coisas que você, se você realmente não tem afinidade, não gosta, também não vale a pena insistir, não estou falando nisso. Mas mesmo as várias outras atividades, você sempre vão ter áreas, funções que você gosta e funções que você não gosta. Se você me perguntar, eu amo só empreender? Não. Tem um monte de atividades que eu detesto, mas que eu tenho que conviver. A vida não Tem é que aprender perfeita. a gostar. É a mesma coisa casar, você não vai esperar que a sua mulher, ou ela também não vai esperar que você seja perfeito, que não vai ser. Não será. Então, assim, a gente tem que ser muito pragmático, então tem que aterrissar, não pode ficar viajando na maionese. Então, procure algo que tenha espaço, né? Vamos dizer assim, tem uma necessidade que você possa ocupar esse espaço, seja com os seus recursos que você tem, seja com o seu talento. Se você conseguir combinar algo que se você adora, melhor, mas não necessariamente vai ser assim, né? E empreender, particularmente, é uma atividade desgastante. Muito. Você vai ter muitas atividades que você não gosta, incluindo o estresse. Então,
aí você tem que dosar se você quer topar a parada ou não. Eu acho que vale a pena, mas aí é cada um decide. Eu concordo contigo. Marco, estamos nos encaminhando para o fim dessa nossa conversa aqui. Não sei há quanto tempo a gente já está falando aqui. Cara, conversar com amigos, mas muita gente me pergunta, né? Também começamos a empresa em 91, quando o Adelson e eu trouxemos a Byte para o Brasil, e lá se vão 35 anos, né? Qual o futuro? Você, o que que te mantém com vivo ainda? Assim, vivo que eu digo é com essa energia toda, querendo fazer. A Stefanini já está no Olimpo. No Olimpo ninguém Crescer a tá. Stefanini para ser maior do que todas as indianas e as americanas, ou fazer outras coisas, ou qual é o futuro do Marco Stefanini? Vamos chamar assim, o que me mantém, vamos dizer assim, energizado, né, é que a gente gosta de construir, né? Eu gosto de construir. Você, quando começa um negócio, você começa para sobreviver, obviamente, uma questão financeira, qualidade de vida para sua família e tudo. Depois, realmente, você pode se dar, você ao luxo de você ter sonhos maiores, né? E hoje é bem traduzido, eu gosto muito do termo propósito, né? Então, que para os meus filhos, por exemplo, eles já têm outra base inicial do que eu tive, né? Então, o propósito para eles tem um peso ainda maior que para mim, né, no início. Então, esse é o primeiro ponto. O meu ciclo, né, como todos nós, né, os ciclos das pessoas acabam, né? E você começa novos ciclos, né? Então, claro, a gente quer que a empresa continue. Então, obviamente, a Stefanini tem que ser maior que o Marco, né? Então, o ciclo, né? Por isso que a gente está falando de pessoas e tudo mais, você vai desenvolvendo liderança, não é apenas só o Guilherme Rodrigues, é toda uma camada de Você liderança tem uma grande equipe. que vai manter essa empresa por várias décadas, obviamente, sem mim. Ao longo do tempo, obviamente, é uma questão normal, né, de ciclo de vida, que eu acho que parar de trabalhar, nunca vou parar de trabalhar. Mas a tendência, obviamente, as pessoas aos poucos fazendo uma transição bastante consciente, organizada, e a gente já vem fazendo aos poucos, né? O próximo nosso modelo dá muita autonomia nas pontas, então você vai desenvolvendo esses modelos, né? É isso. Para a gente terminar essa conversa aqui, Marco, já ficou claro para mim, mas qual o legado que você gostaria de deixar realmente para o Guilherme e para o Rodrigo, além da Stefanini, obviamente? Eu acho que, assim, o legado, eu acho que eu já venho deixando, que é essa questão de capacidade de trabalho, né? A capacidade de realizar, a capacidade de construir, né? Eu acho que, no fundo, nossos filhos são o maior legado da nossa vida, né? Então, tudo bem que a empresa é importante, tudo, mas, no fundo, acho que todos, né? O legado são os nossos filhos, né? E educar é uma atividade muito difícil, né? Como atividade de liderar também é muito difícil, né? Porque todos cometem muitos erros, mas eu diria que a gente comete erros numa boa intenção, né? É essa capacidade que a gente tem de construir, de acreditar, de desenvolver, não é? De se expor, tudo isso que a gente conversou aqui. Eu acho que, obviamente, eles têm uma cabeça diferente, vão ter um estilo diferente e obviamente, o Cada um respeito. deles é diferente. Claro, Né? claro, né? Mas eu acho isso, né? Então, e o legado, acho que no caso nosso, é de você realmente, como nosso propósito, né? Co-criar soluções para um futuro melhor. Então, acho que dentro de um impacto, obviamente, restrito, né? Quem somos nós em relação ao mundo, mas eu acho que mesmo dentro da sociedade brasileira, por exemplo, né? Você mostrar que eu sempre brinco, né, que o gringo tem que provar que é ruim, nós temos que provar que somos bons, né? Então, a gente mostrar um caminho que é viável, a gente percorrer esse mundo. O brasileiro sempre recebe tão bem as pessoas de fora, porque nós não podemos ir para o... Isso é uma questão, limitação nossa, né?
Então acho que são esses legados que a gente vai deixando. E educar filho é isso, né? Um parênteses rapidinho. Simon Sinek, grande palestrante, sempre fala que se você perguntar numa audiência quem quer ter filhos, casais, recém-casados, etc., quem quer ter filhos, todo mundo, eu. Se alguém perguntar quem quer criar um filho pelos próximos 18 anos, pelo menos, né? Ou dependendo da situação ainda mais, aí muda de figura. Uma última pergunta para o meu amigo Marco Stefanini. Como você gostaria de ser lembrado, meu amigo? Nunca pensei nisso. Não sei. Talvez uma pessoa que não teve medo de construir, de arriscar, de batalhar, de mostrar energia, determinação, de construir algo novo, enfrentar barreiras, né? Daquela característica que a gente chama de o meio copo cheio, né? Então acho que é isso. Acho que mostrar para as pessoas que a vida não é determinística, assim, tipo, você já está determinado a fazer alguma coisa, você constrói. Acho que talvez São suas seja escolhas. isso aí. Eu acho que a gente pode construir a nossa vida dependendo das nossas escolhas. Acho que talvez esse seria a mensagem principal. Muitíssimo obrigado por esse tempo todo. Valeu mesmo, meu amigo. E de coração, muito obrigado a todos vocês pela audiência. Até o próximo Histórias da TI.